Bom dia, sejam bem-vindos a mais um EBD. Hoje nós vamos estudar sobre a vida comunitária saudável através da publicação da revista Prosseguindo para o Alvo, que tem um estudo específico no livro de Filipenses. Nós já chegamos, na verdade, na última lição, no último capítulo do livro de Filipenses, o capítulo 4, e é com ele que nós vamos prosseguir no estudo desta lição. Então, antes de começar a lição, eu vou ler o capítulo, porque é muito importante entender. Na verdade, eu não vou ler o primeiro versículo, é apenas uma saudação, mas nós vamos ler os versículos do 2 ao 7, que diz: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Filipenses 4, de 2 a 7. Então, assim, como eu já falei em outras lições, o livro de Filipenses é um livro que tem um caráter mais pessoal de Paulo, né? Ele chama as pessoas pelo nome, parece ser um livro que uma carta, na verdade, para a gente é livro, é uma carta que ele escreve para pessoas com as quais ele conviveu, pessoas que são próximas a ele. E não é a primeira vez que Evódia e Sintique, assim como Clemente, são citadas no livro de Filipenses, né? Então, ele está escrevendo à comunidade, a igreja que está lá na cidade de Filipos, nós também já conversamos sobre essa cidade, e essa comunidade, como ela se comporta. Filipos é uma comunidade alegre, né? É uma comunidade muito atenta às coisas que estão acontecendo no mundo e, sobretudo, é uma comunidade que tem um especial carinho pelo apóstolo Paulo. E aí ele identifica ali um problema e, através desse problema que ele identifique, os conselhos que ele dá para que esse problema seja solucionado, que nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre vida comunitária saudável. Nós já estamos com os nossos cultos todos presenciais, né? Já temos cultos às quartas-feiras, já temos cultos no domingo pela manhã e no domingo pela noite. Ainda em celebrações no templo. Nós ainda não podemos nos reunir nas salas que comportam menos pessoas, né? Por exemplo, na EBD, mas nós já temos 3 das nossas atividades de forma presencial e nós sabíamos que esse momento ia começar. Recomeçar esse contato presencial nesse mundo que é muito diferente do mundo que nós deixamos antes da pandemia. E eu acho que essa lição, ela cai como uma luva nesse momento do nosso retorno, do nosso regresso, de estarmos juntos, que é pensar esta vida comunitária saudável, é pensar nesse contato, nessa convivência, apesar de que nós já fizemos algumas reflexões ao longo, inclusive, dessa própria revista. Então, a primeira coisa que eu preciso destacar é que conviver é uma arte. E não só a convivência no âmbito da igreja, a convivência na família, a convivência no local de trabalho, a convivência na escola, para quem estuda, né, pode ser complexa. Hoje a gente sabe que existem coisas como bullying, como shaming, né? Esses nomes todos estrangeiros para falar de práticas muito antigas e que tornam a convivência bastante difícil. E logo no início da leitura bíblica, nós identificamos 2 personagens, que na verdade não são 2,
São duas, Evódia e Sintique. E o que a gente precisa perceber é que esse texto, ele tem uns demarcadores muito importantes, mesmo antes da gente entrar na questão em si, né? Eu trouxe a questão de Evódia e de Sintique, de duas mulheres que são citadas nesse livro, para a gente pensar sobre a saúde da comunidade, da vida comunitária. A primeira coisa que eu falei é que conviver é uma arte, né? São pessoas diferentes, com cabeças diferentes, criações diferentes, modos de enxergar o mundo diferentes convivendo. Na casa, né, você tem uma esposa e um esposo que vieram de famílias diferentes, com comportamentos diferentes, e que ali, dentro da casa, vão conviver e vão criar um novo núcleo familiar com a sua própria tradição, com a sua própria rotina. Na escola, você tem alunos, você tem professores, você tem funcionários com visão de mundo diferente, com realidades diferentes, com acesso a direitos de forma diferente. E na igreja também, você tem pessoas diferentes, às vezes que passaram por religiões diferentes, experiências espirituais diferentes, pessoas que tiveram distintos e diferentes encontros com Cristo, que é extremamente saudável, e que agora vão conviver na construção da sua própria trajetória dentro do Evangelho. Ou, como nós já falamos, né, que é o nome da revista que nós estamos estudando, que é a carreira, né, da vida cristã, prosseguir para o alvo. Então, você tem uma série de vertentes, de nuances, de critérios que se encontram ali e que tornam essa convivência difícil. O que é que nos faz conviver? Já estudamos também. É o Espírito Santo que nos une. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós entendemos de verdade qual é a função, né? Como é que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Desconstruímos, né, algumas ideias que nós temos, que são muito arraigadas, de como é que o Espírito Santo trabalha, e percebemos o quanto ele é fundamental, o quanto ele é imprescindível para a saúde da igreja. A gente também falou sobre como ele é importante para manter a nossa unidade, porque o que mantém a unidade do corpo de Cristo, a unidade da comunidade, é a ação do Espírito Santo. É nos agregar, é nos reunir, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é nos trazer para perto e, através da convivência, trabalhar em nossas vidas. Mas o texto, ele, obviamente, né, tem outros marcadores. O primeiro marcador é entender que viver uma comunidade saudável, viver de forma comunitária, de uma maneira saudável, requer que nós entendamos que nós vivemos em um trabalho de equipe. É por isso que o Espírito Santo distribui dons diferentes para a comunidade, porque é um trabalho de equipe. Se todo mundo tiver o dom da hospitalidade, não vai haver quem pregue, não vai haver quem ore, não haverá quem ensine, não haverá quem discipline, não haverá quem cuide, não haverá quem visite. Por este motivo, o Espírito Santo distribui os dons na igreja, dons diferentes, dons distintos, porque é como a música diz, se todos fossem no mundo iguais a você, o mundo seria chatice, um tédio, irmãos, né? Todo mundo igual não existe. A beleza da humanidade está na nossa diversidade, na nossa diferença, de que somos diferentes e temos o mesmo olhar misericordioso do Pai, o mesmo olhar atento do Pai, mas nós precisamos trabalhar em equipe. Então, um prepara o solo, um joga a semente, um rega, um cuida, vai lá, escora a planta, envolve o fruto, o outro vai e colhe. Então, é um trabalho de equipe. E nós precisamos muito entender isso quando a gente fala de vida comunitária. Se a gente consegue compreender que nós somos distintos, mas que nós temos que trabalhar, mesmo que de forma diferente, mesmo que os nossos dons sejam diferentes, mesmo que as nossas funções sejam diferentes, mas que nós trabalhamos para um mesmo objetivo, visando um mesmo objetivo,
um mesmo final de chegada dessa carreira, né, que é a vida espiritual, nós conseguimos viver numa comunidade saudável. Quando eu entendo que a diferença do outro não me anula, que a diferença do outro não quer dizer que ele é melhor do que eu, ou que ele desempenha uma função melhor do que eu, mas que as nossas funções são complementares, a gente consegue viver numa comunidade mais saudável. Às vezes o que atrapalha muito a vida em comunidade é exatamente essas disputas que existem, né? Essas competições, essa falta de discernimento, de compreensão que nós somos uma equipe, que nós trabalhamos em equipe, nós somos múltiplos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Então, a saúde da comunidade passa por compreender que cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma função nesse corpo e que nós somos complementares. Não existe quem é melhor e não existe quem é pior ou é menos importante. Existe uma equipe que precisa trabalhar de forma diferente e distinta para o mesmo objetivo. Então, para um culto acontecer, muitas pessoas precisam trabalhar. Precisa da pessoa que faz o card e coloca lá no grupo da igreja, precisa da pessoa que administra o grupo da igreja, precisa da pessoa que limpa as cadeiras, higieniza as cadeiras, precisa da pessoa que marcou o chão para dar distância entre as cadeiras, precisa da pessoa que higieniza os microfones, precisa da pessoa que vai lá e que toca, precisa da pessoa que vai lá, que canta, que ministra, precisa da pessoa que vai lá levar a mensagem e precisa da pessoa que enche novamente aquele vasinho de álcool gel, que coloca a solução de cloro no tapete higienizador. Todas essas pessoas são igualmente importantes, mas servem de formas diferentes para um único objetivo. A vida comunitária fica mais saudável quando eu parto desse princípio. Então, não existe a possibilidade de sermos todos iguais, mas a gente precisa trabalhar em equipe. Como a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa de valorização de todos. Todos são importantes dentro desse processo. E é por isso que é tão importante que Paulo se dirija nominalmente a Evódia e Sintique. Porque o que ele está dizendo é: as mulheres estão inseridas dentro da comunidade saudável. As mulheres estão e eram mulheres líderes. Ele diz: elas trabalharam comigo para a expansão do evangelho. Elas são pessoas que eu lidei cotidianamente, elas são pessoas que sabem liderar, que lideram. Se ele faz uma exortação nominal, então é porque essas pessoas, inclusive, têm a capacidade de influenciar, né? Outras pessoas, elas são líderes, elas mobilizam outras pessoas. Então, há necessidade de valorizar todos o que compõem a comunidade. As crianças, as mulheres, os idosos, os que são jovens, os que não são jovens, né? Nesse período da pandemia, muitas igrejas, né, sobreviveram da manutenção do dízimo das pessoas idosas, que são as pessoas aposentadas que tiveram redução, né, da sua renda, mas não perderam completamente a renda, porque a grande maioria da população perdeu seus empregos na pandemia. Então, como é que a gente vai ter uma comunidade que não tem idosos, que a gente não valoriza o idoso, que a gente não dá o lugar devido que é deles, que a gente não entende a importância dessa figura do idoso na vida da comunidade da igreja, na vida comunitária da igreja, no corpo? Né? Como é que eu faço uma igreja que eu organizo, né, o tempo da igreja, os temas da igreja, tudo voltado apenas para os jovens e adultos da igreja, e menosprezo que existem crianças, que existem idosos, que existem adolescentes? Como eu não valorizo o trabalho das mulheres? Nós que somos igrejas da periferia, igrejas das comunidades, sabemos o quanto o trabalho das mulheres é importante na igreja, como elas são maioria,
como é o trabalho braçal das mulheres que está ali construindo a igreja todos os dias. Então, para uma comunidade saudável, eu preciso entender que nós somos uma equipe, não quer dizer que nós somos todos iguais, nós somos diferentes, indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com dons diferentes, para exercer funções diferentes em busca de um mesmo objetivo. E todos têm o mesmo valor. É perfeito? Não. Não é perfeito. É vida real. Nenhuma igreja é isenta de problemas. As pessoas não são isentas de problemas. É um conceito que nós já trabalhamos bastante aqui. A gente quer a igreja perfeita, feita por pessoas imperfeitas. A igreja é a reunião dos santos. E se nós não somos perfeitos, não existe igreja perfeita. Então, é um cenário de vida real em que nós vamos ter problemas, nós vamos ter divergências, como a Evódia e Cinti que estão tendo lá na comunidade de Filipos. Isso faz dela pessoas menos importantes? Não. Isso faz dela pessoas menos santas? Não. Isso faz dela pessoas que não vão para o céu? Não, porque o próprio Paulo diz assim, ó, o nome delas está no livro da vida. Nós somos humanos e somos falhos, e são pessoas humanas e falhas que são o ajuntamento dos santos, que são o corpo, que são os membros do corpo. Então, não é vida real. Né? Da mesma forma que você tem conflito, divergência na família, na escola, no ambiente de trabalho, você vai ter divergência na igreja. Da mesma forma, e observem e ouçam o que eu vou dizer com atenção para as minhas palavras não saírem distorcidas. Em todos os ambientes tem pessoas que compreendem quem são, a sua função e a desempenham, e tem outras que não. Tem outras que até entendem a sua função e o que são, mas deliberadamente não a cumpre. Tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente comprometida e gente descompromissada. Tem gente que você pode contar para qualquer coisa. Tem gente que você sabe que não pode contar, que você só pode contar se ela chegar. No momento que ela atravessa a porta, ela é a melhor trabalhadora, ela é a melhor pessoa, ela é a melhor companhia, mas se ela chegar. Se ela não chegar, que é o que acontece na maioria das vezes, ela não chegou. Então é vida real, e isso não é só na igreja batista ou na igreja batista da proclamação. Isso é em todos os lugares em que há convivência de pessoas. Na família, na escola, no trabalho, na sua comunidade religiosa, de qualquer religião, vai ter cristão bom, comprometido, e cristão infiel, não comprometido, na Igreja Batista, no Espiritismo, no Catolicismo, na Igreja Assembleia de Deus, em qualquer lugar, porque é feito de pessoas. E a gente compreende também mais como é o funcionamento da vida comunitária, a gente consegue compreender mais isso quando a gente tem a perspectiva do tempo vindouro. Eu acho que além do Espírito Santo, o que nos mantém unidos enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto comunidade, é o entendimento do tempo vindouro. Né? Você está nesse corpo porque você sabe que na eternidade você vai conviver com este corpo. Essas são as pessoas que vão estar no céu com você, para além de todas as outras que vão estar no céu com você. A minha mãe sempre brinca, né, na igreja, quando ela for para o céu, ela quer ficar com os muçulmanos convertidos, ela não quer ficar perto de Ana Lúcia, que é uma brincadeira entre elas, né, irmãos? Que é Ana, que a gente costuma chamar de Ana do bolo. Mas são essas pessoas que vão dividir a eternidade com você. Então isso também nos agrega, né? Nos faz entender que nós vamos conviver para sempre, realmente, né? Quando estivermos todos na glória de Deus Pai, juntos, na eternidade e pela eternidade. Essa perspectiva do mundo vindouro, né? Que mexe na nossa compreensão da importância, por exemplo, do processo de santificação, é que vai também
nos agregar e nos fazer querer caminhar em uma comunidade saudável. Eu sempre falo na escola que eu trabalho 60 horas, né, irmãos? Eu trabalho manhã, tarde e noite. E aí eu digo nas escolas que eu trabalho, eu não quero briga, eu não me envolvo em briga, eu não me envolvo em fofoca, porque eu passo mais tempo no meu ambiente de trabalho do que na minha casa. Então, se eu não tenho paz, se eu não tenho harmonia, se eu não tenho uma convivência saudável no meu ambiente de trabalho, eu não tenho vida. Porque a minha vida, não é? No mínimo 12 horas, 13 horas do meu dia, que é mais do que a metade do dia, e a outra metade do dia eu preciso dormir também, inclusive, eu passo no meu ambiente de trabalho. Então precisa ser uma relação saudável. A dimensão espiritual da nossa vida é a construção que nos orienta na vida, que nos dá chão, onde a gente pode apoiar o nosso pé, que nos dá conforto, consolo nos momentos difíceis. É a dimensão espiritual, é o cultivo dessa dimensão espiritual, é o cuidado com essa dimensão espiritual que nos possibilita viver neste mundo real, atuar neste mundo real. Então, se a minha experiência espiritual, que é a vida na comunidade, nós somos chamados não para sermos salvos sós, mas para sermos parte de um corpo. Se a minha experiência espiritual ela é conturbada, ela me traz uma sensação de insatisfação, de injustiça, como é que a vida vai ter sentido para mim? Então é por isso que a gente precisa tanto buscar uma vida comunitária saudável. A minha vida comunitária, a minha vida espiritual, ela precisa ser uma relação construída de forma saudável, porque ela é muito importante, ela é o marco orientador da minha vida. Nós já discutimos isso em outra lição, né? Que a nossa vida espiritual não é uma parte das muitas partes da nossa vida. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou profissional, eu sou torcedora de tal time, eu sou vegana ou eu sou carnívora, e eu sou batista ou eu sou protestante. Não é uma parte da sua vida, das várias vertentes da sua vida. Ela é a coisa mais importante da sua vida. Ela é o norte, ela é o que vai nortear todas as outras vertentes. Então, a minha concepção de mãe vem da minha experiência espiritual, a minha concepção de esposa, a minha concepção de profissional, a minha decisão de como eu me alimento, do que me alimento, a minha decisão de quantas vezes eu faço exercício físico na minha semana, ou se eu não faço. Tudo isso se deriva da construção da minha espiritualidade. Então, é muito importante que a gente construa uma vida comunitária saudável. Mas aí, como sempre, né, a revista vai nos nortear, vai nos dar alguns nortes, né, de como a gente pode construir ou constituir essa vida comunitária saudável. Então, a primeira coisa que é muito sinalizada é que a vida comunitária ela se estabelece através da união entre os irmãos. Todo mundo conhece esse salmo. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. E aí a gente percebe que Evódia e Sintique já não desfrutam tanto dessa comunhão. E é por isso que Paulo faz uma intervenção muito pontual. Ele tem um carinho, um afeto por essas pessoas. E isso fica muito evidente nas suas palavras, né? Ele ressalta. Quando a gente vai disciplinar uma criança, a gente sempre faz isso, né? Eu faço, por exemplo, com os meus sobrinhos, com meus alunos, eu digo para os meus sobrinhos, eu amo você, e porque eu amo você, eu vou te disciplinar, e porque eu amo você, eu não vou deixar você fazer isso, porque eu amo você, eu preciso que você compreenda isso. É como Paulo está falando com Evódia e Sintique. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho muito respeito por vocês, eu admiro vocês, eu reconheço a contribuição de vocês, eu reconheço
o valor de vocês. Vocês são mulheres incríveis, vocês são mulheres que trabalharam arduamente na propagação do evangelho. Vocês são mulheres que compreendem a importância da missão, compreendem a importância dessa empreitada missionária que eu estou realizando. Vocês foram excelentes colaboradoras do meu projeto missionário. Eu respeito vocês, e porque eu respeito vocês, eu preciso fazer essa intervenção. Então, Evódia e Sintique, eu sei que vocês não estão harmonicamente vivendo, mas eu preciso que vocês vivam em união. Eu preciso que vocês façam as pazes. Eu preciso que vocês consigam concordar em alguma coisa. Eu preciso que vocês voltem a ter harmonia. Quer dizer que você vai concordar com tudo que a pessoa faz? Não. Quer dizer que você vai ser a melhor amiga da pessoa? Não. O que ele está dizendo é: respirem. Vocês são pessoas diferentes, mas vocês têm o mesmo objetivo. E quando a gente tem o mesmo objetivo, quando a gente concorda sobre algumas coisas, a gente consegue lidar com a diferença do outro. Então, a primeira coisa que a revista vai nos dizer é: comunidade saudável depende do conceito de fraternidade e de sororidade, depende da união entre os irmãos. A gente não ouvia muito o termo sororidade por conta da nossa história, né, irmãos? A gente tem uma história que majoritariamente é escrita e contada por homens. Então, eles preferiram usar o termo fraternidade, que vem da palavra fraterno, que é irmão. Mas a palavra sororidade sempre existiu, porque soror é o feminino de fraterno. Tanto que algumas pessoas mais antigas, elas chamavam as irmãs, né, freiras católicas de algumas comunidades, se chamavam de soror. Quando a gente vai ler os livros de história, a gente sabe, né, que quem consolidou a independência do Brasil foi a Bahia. Dom Pedro declara a independência, mas quem realmente expulsa os portugueses do território brasileiro é a Bahia no 2 de julho. E antes da batalha do 2 de julho já tinham existido outras batalhas sangrentas, né? Uma batalha no Recôncavo. E aí a gente conhece uma figura muito importante que é Joana Angélica. Ela era uma freira, né? Que abrigou, e ela era uma freira que tratava os doentes e ela tratou tanto os portugueses como os do exército naquele momento rebelde, né? Que depois vai se tornar as pessoas que combateram o exército português vão se tornar os vencedores da batalha, né? Aqueles que então vão nos livrar da condição de colônia. Mas ela atende os dois. E o exército português vai no convento e ele quer entrar e matar os rebeldes. Ele quer que aquela comunidade de freiras atenda somente aos feridos do exército português. Ele não só quer isso, como ele quer matar os rebeldes que estão lá. E Joana Angélica fica na porta do convento e diz que não vai permitir a passagem do exército português porque ela não tem lado. Ela está ali para cuidar dos feridos, independente do exército que vem. Na maioria dos livros de história, ela é denominada Soror Joana Angélica, porque soror é o feminino de fraterno. Então, o que a revista está nos dizendo é que nós precisamos resgatar este sentimento de sororidade e de fraternidade se a gente quiser ter uma comunidade saudável. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, amigos que nós consideramos mais que o irmão, amigos que se tornam mais que o irmão, porque irmão já é um termo que nós utilizamos para um amor imenso, né? Para um amor sacrificial, para um amor que compreende, para um amor que entende que o outro é diferente. E a gente fala assim, 5 dedos de uma mão, todos diferentes entre si, 5 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, todos diferentes entre si. Eu uma vez estou ouvindo Yuri pregar e ela disse assim, minha mãe dizia que cada filho precisa de uma mãe diferente, eu não entendia ela, e é verdade. Nós somos diferentes
E é exatamente esse sentimento de fraternidade, de sororidade, derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos possibilita a convivência. Porque o outro é diferente, às vezes eu não concordo com o outro, mas nós somos irmãos. Esse sentimento de irmandade, de sororidade, é que nos faz conviver com o outro. É aceitar tudo que o outro faz? Não. Existe, eu acho, hoje em dia, um uso incorreto do termo sororidade. Que eu acho também que, assim, um pouco desse movimento de não estar ainda aberto a ouvir o outro, né? As mulheres têm dito, nós precisamos ter direitos iguais. E para as mulheres terem direitos iguais, algumas pessoas vão ter que abrir mão dos seus direitos. E essas pessoas que precisam abrir mão dos seus direitos, às vezes são um pouquinho assim, resistentes, né? E o que é que eu faço? Eu pego os termos, as coisas que as pessoas querem me explicar e eu torno elas um monstro, uma coisa muito feia, muito ruim. Eu acho que é por isso que esse termo sororidade, então assim, hoje em dia, parece que sororidade é esse movimento de defender uma mulher independente de qualquer coisa, e não é isso, né? Sororidade é a capacidade de entender que a outra, no caso, né, quando a gente está falando de mulheres, mas o outro não é o nosso inimigo. Não é concordar tudo que ele faz, não é defender se ele fez uma coisa errada, mas é defender o direito da pessoa de explicar o que ela fez. Defender o direito da pessoa, inclusive, de cometer erros. Eu estava conversando algum tempo atrás com um aluno meu. Os irmãos sabem que eu sou professora de EJA, porque na comunidade dele houve um assalto. E eles pegaram a pessoa que estava assaltando. E essa pessoa foi espancada, quase até a morte. E ele estava me dizendo que era isso mesmo. Eu estava conversando com ele e ele disse, porque eu soube que ele tinha ajudado no espancamento, eu soube que ele tinha dado alguns chutes na pessoa que foi pega roubando. E aí eu fui conversar com ele. Ele disse, é isso mesmo? Tem que ter respeito. Como é que você entra na comunidade da outra pessoa e vai roubar? Tem que pagar mesmo e tem que apanhar mesmo para aprender que não pode. E eu disse assim, você nunca cometeu um erro na vida, porque a gente sempre vive no mundo como se o outro não tivesse direito de errar, ou como se a gente nunca tivesse cometido um erro, como nós já tivéssemos nascido muito maduros, né? Com a maturidade incrível. Então, a gente julga o outro, às vezes, no processo do amadurecimento que nós estamos. Eu sou uma mulher de quase 40 anos. Eu não posso comparar a minha capacidade de julgar uma situação com a minha sobrinha de 16 anos, que é uma adolescente de 16 anos, que não passou pelas mesmas experiências que eu passei. Então, talvez ela não consiga olhar para uma situação e ver que ela é tão perigosa como eu olho para a situação e vejo que ela é perigosa. Então, às vezes, a gente parte muito desse princípio, né, que o outro não erra. Então, a sororidade e a fraternidade é o que nos mantém unidos como corpo. É essa capacidade de amar o outro que é diferente de mim, de saber que o outro vai errar, que eu vou errar também, de saber que nós não concordamos sempre, mas o fato de nós divergirmos de opinião, o fato de nós termos visões diferentes de mundo, não nos afasta, não nos torna inimigos. A gente consegue conviver dentro do corpo, né? Eu, que, por exemplo, sempre sou da área de ensino, sou uma pessoa muito mais racional. Às vezes eu vou no culto, eu vejo a pessoa chorando lá na frente, eu digo, meu Deus, por que tá chorando? Foi que aprontou essa semana para estar chorando lá na frente. Mas a pessoa, ela é absolutamente aberta às linguagens que mexem com as coisas que a gente não pode contabilizar, com as coisas que a gente não pode racionalizar. Então, ela está sentindo a ação do Espírito através daquele acorde, através daquela letra, através daquela música. E ela tem um espírito sensível. Então, ela chora, não é porque ela aprontou e está arrependida, ela chora porque ela foi tocada por aquela música. E eu, que sou da racionalidade, não entendo a sensibilidade dela, entende? Nós somos diferentes e nós podemos conviver.
Então, talvez também ela esteja lá na frente, super envolvida com o momento de louvor, e ela me olhe sentada no banco, né? Muito contida, e ela diga assim, meu Deus, não tem uma música, não tem um louvor que consiga quebrar este coração de gelo e de pedra. Então, nós somos diferentes. A sororidade, a fraternidade nos possibilita conviver. Eu compreendo que ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, que é mais ligada às artes, que consegue, que é tocada no seu espírito por aquela letra, por aquele acorde, até pelo ambiente de ver, né, a igreja toda cantando. Proclamação tem umas músicas que Proclamação canta, que é uma coisa, você ouve aquela música em qualquer outro lugar, não te toca da mesma forma. Mas quando Proclamação tá junta, cantando aquela música, é uma coisa de outro mundo. E ela sente isso mais do que eu. E ela também me entende que eu sou uma pessoa, que porque sou professora, ou porque sempre estou lá na parte do pregar, lá na parte de fazer EBD, que preza mais a racionalidade. Então, eu não sou tão sensível, né? A minha sensibilidade, ela não é tão aflorada como a da pessoa que está ali, ou orando, ou ministrando louvor. Nós somos diferentes, mas convivemos. É uma coisa nova? Não. Irmão briga, briga. A minha mãe diz assim, meu Deus, você nunca vai deixar os irmãos esquecerem. Nasce uma igreja, mas lá e nasce uma igreja de Advina Kivitz, a gente viu o cenário de Coríntios. Como aquele povo gostava de brigar, irmãos, eles brigavam por qualquer coisa. Já começa com uma briga, porque um diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Paulo e outros dizem eu sou de Jesus. E a gente viu que essa galera que dizia que de Jesus não era bem essa conversa, não. Mas era um povo contencioso. Era um povo que gostava de estar em conflito, cada um defendendo o seu quadrado, cada um defendendo a sua visão de mundo, a sua vertente. Se tinha lá na igreja de Corinto, você vai ver na história da própria igreja batista no Brasil, que é uma divisão lá na década de 60, 70 mais ou menos, e existem outras divisões. A Assembleia de Deus veio dos batistas. O Ministério Assembleia de Deus vem de um grupo dissidente da Igreja Batista. Os adventistas, no Brasil, os adventistas vêm de um grupo dissidente dos batistas nos Estados Unidos, né? A irmã Ellen White, ela tem uma dissidência e sai. Então, assim, ao longo da história da igreja primitiva, da igreja católica, né? Que tem a sua dissensão lá no século 17, 16, 17, e que vai dar o movimento reformador, vai criar os protestantes, né? O movimento da reforma é uma dissidência da Igreja Católica, então a gente vai ter divergência, conflito sempre, mas a gente precisa entender que se a gente quer fazer da Igreja Batista da Proclamação, ou se a gente quer fazer a nossa própria experiência pessoal, uma experiência saudável dentro da comunidade, a gente precisa cultivar o sentimento da irmandade. Nós nunca vamos deixar de divergir, nós nunca vamos deixar de ser diferentes. Não existe igreja perfeita e nós precisamos entender isso. Quando a gente entende que a gente vai brigar, que a gente vai discordar, que a gente vai cometer erro, e isso é humano, quando a gente se lembra que nós estamos no processo de santificação, e isso não faz de nós pequenos deuses, muito pelo contrário, isso faz de nós muito humanos, a gente consegue reviver no nosso coração o sentimento de irmandade, a capacidade de conviver com o diferente, porque irmãos convivendo na mesma casa é a convivência do diferente, e irmãos convivendo na igreja é a diferença, é a convivência do diferente. E eu sempre falo para os irmãos que a igreja precisa ser um farol. A gente está num país extremamente dividido. Observem os acontecimentos dessa semana. Né? Nós estamos num país muito dividido e, deixa eu falar baixo aqui, para os irmãos, muito dessa diferença foi plantada inclusive pelos evangélicos, né? Então, assim, a gente está num país polarizado,
muito dividido e que precisa olhar para uma igreja que seja uma comunidade saudável, precisa olhar para uma igreja que seja essa comunidade saudável em que os que divergem, os que têm conflitos, os que são diferentes, os que têm visão de mundo diferente, conseguem conviver, conseguem fazer parte do mesmo corpo e entendem que é exatamente isso a nossa beleza. A beleza do corpo de Cristo é que nós somos pessoas diferentes, com dons diferentes, desempenhando funções diferentes. O que é que nos une? O Espírito Santo e o nosso objetivo. Mas aí tem uma coisa que é um pouquinho pior, que é a divergência na liderança. O que a gente percebe muito claramente no texto é que tanto Evódia como Sintique eram mulheres destacadas dentro da comunidade, elas eram lideranças dentro da comunidade, porque Paulo vai dizer assim, elas duas colaboraram com o ministério junto com Clemente e os outros irmãos. Então elas são pessoas que têm relevância, têm importância naquela comunidade, e elas estão divergindo. E pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu em Corinto. Então, uma briga entre Evódia e Sintique, duas pessoas, pode se tornar uma briga entre 50 pessoas. Porque 25 apoia Evódia, 24 com Evódia 25, e 24 mais Sintique 25 apoiam Sintique, ou as ideias de Sintique, porque assim a gente nem sabe qual era a divergência entre elas, porque Paulo não diz, Paulo só diz que elas estão divergindo. E aí a gente precisa ter muito cuidado quando a gente ocupa um espaço de liderança. Nós já falamos sobre isso aqui também, quando a gente falou sobre liderança. Seja na igreja e principalmente no nosso lar. Se você é casado ou casada, né? Vocês precisam ter muito, mas muito cuidado com a divergência na liderança do lar de vocês. O homem precisa do espaço dele, a mulher precisa do espaço dela dentro deste lar. Desempenham funções diferentes no mesmo objetivo, podem inclusive compartilhar tarefas, né? Na vivência cotidiana da família, mas elas precisam convergir. E uma das coisas que eu, como professora, percebo bastante quando um aluno meu ele tem problemas de disciplina, é que há uma divergência na forma como a criança vai ser criada. Há uma divergência como ela é tratada. E, às vezes, até com interferência externa. Eu recebi uma mãe dizendo, eu não tenho como controlar. Eu moro no mesmo terreno dos meus sogros. A minha casa foi construída no terreno dos meus sogros. E eu digo ao meu filho, não pode comer doce antes do almoço. E o meu sogro dá uma barra de chocolate para ele, 15 para as 12. Então, ele vem para a escola sem almoçar, porque quando eu vou dar o almoço, ele diz que já comeu chocolate. Mas aí também tem quem? Cadê a figura do marido, que tem que conversar com o pai dele e dizer, meu pai, você não pode dar uma barra de chocolate para o meu filho 15 para as 12, porque ele precisa almoçar. E, sobretudo, ele precisa respeitar a mãe dele. Se a mãe dele diz que ele não pode comer doce antes do almoço, ele não pode comer doce antes do almoço, ele precisa almoçar. E depois que acaba o almoço, aí sim você pode proporcionar essa barra de chocolate para ele. Então, assim, a divergência na liderança prejudica muito a saúde de uma vida comunitária. Falar idiomas diferentes, falar linguagens diferentes, dar comandos diferentes, é muito complexo quando a gente precisa construir uma comunidade saudável. Nós vamos divergir, mas para uma criança que precisa de estrutura, de rotina, as coisas precisam ser conversadas e negociadas. Na igreja também, se eu assumo um cargo de liderança e eu tenho uma divergência com outra pessoa, com outro líder, eu não posso fazer da minha divergência a bandeira da divergência do meu grupo, porque isso não vai construir uma comunidade saudável. Na nossa igreja existe um órgão de controle, administração, que se chama conselho. O conselho e a diretoria são duas bases muito importantes da nossa igreja. E eles sempre se conversam. E é muito interessante, era muito interessante acompanhar as reuniões do conselho antigamente, porque eram abertas também, você podia assistir, você não podia votar. Você podia assistir, porque às vezes os irmãos brigavam, assim.
na reunião do conselho, um querendo uma coisa, o outro querendo outra. Acabou a reunião do conselho? Acabou. É meu amigo, abraça, vai comer na casa do outro, porque aquilo ali é uma divergência de um ponto de vista sobre uma questão específica, mas eles são unidos pela fraternidade. Então, a gente tem que ter muito discernimento quando a gente ocupa um cargo de liderança, seja na igreja, seja no nosso lar. Mas há uma figura que não tem o nome citado nesse texto, e ela é extremamente importante para essa união entre irmãos, essa fraternidade, essa sororidade dentro da comunidade, que é o conciliador. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas Paulo pede a ajuda de uma intervenção. Ele diz assim: sim, no verso 3, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Não existe, né, um nome de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Há especulações, né? Porque Paulo costumava mandar Timóteo, por exemplo, para as igrejas que estavam tendo conflitos, porque Timóteo, uma parte, o acompanhou muito para a sua formação enquanto apóstolo, né? Enquanto missionário, e às vezes ele enviava Timóteo, era uma pessoa que estava, então pode ser que tenha sido Timóteo, mas ele assim: eu te peço que você seja o conciliador. Né? Existem brigas, divergências e conflitos, mas na comunidade saudável sempre precisa existir a figura do conciliador. E bem-aventurado aquele que é o conciliador, bem-aventurado aquele que traz a paz. Então, seja sempre a pessoa disposta a ser o conciliador, não o que leva o conflito. Seja sempre aquela pessoa que está disposta a dizer assim, ó, respirem, afastem um pouquinho, vai lá fora dar uma volta. E quando você voltar, que suas ideias estiverem melhores, vocês conversam com mais civilidade, com menos violência, né? De uma forma menos beligerante, menos conflitiva, né? Você volta mais tranquilo, e aí vocês conversam mais de boas, né? Sempre precisa ter a figura do conciliador. E bem-aventurado seja você. Se você é um conciliador, seja bem-aventurado. Se você não é um conciliador, tem uma frase muito conhecida que fala um pouquinho sobre isso, e diz assim: céu eu não sei fazer, mas inferno, não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que faz o conflito, não seja a pessoa que faz o inferno, seja o conciliador. Porque quando Jesus prega lá no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados aqueles que olham uma situação de conflito e vão lá intermediar para que a paz seja restabelecida. Então, seja um conciliador. Mas, para além disso, a revista vai nos falar também que a vida comunitária precisa ser alegre. Entende? Não pode ser um sofrimento a vida comunitária. Não pode ser um lugar que você diz assim: ai meu Deus, ai Jesus, chegou domingo, eu tenho que ir lá. Não é esse o sentimento que precisa ser evocado, que precisa começar a surgir no seu coração quando você pensa na vida comunitária. A vida comunitária, ela tem o objetivo também de nos trazer alegria. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres da comunidade, nós somos seres que foram feitos para ficar juntos. Porque isso é plano de Deus. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, não é bom, a solidão não é boa. Estar só não é bom. E quando eu falo estar só, não é estar sozinho, tá? Eu sou uma pessoa solteira, todo mundo sabe disso. Não é estar sozinho, porque às vezes você está sozinho, mas você tem uma rede de apoio, você não está só. E há pessoas que têm marido, filho, mãe, pai e está só. Se ela tiver um problema, ela não pode contar com ninguém. Se ela estiver angustiada, ela não tem para quem ligar e desabafar. Se ela tiver um problema médico, chegar no hospital, liga para quem? Quem é que a gente liga para vir aqui ficar com você? Ela não tem para quem ligar.
Ou se ela ligar, ela não vai ligar para uma pessoa que ela queira que esteja lá, ou para uma pessoa que voluntariamente, carinhosamente, afetuosamente se dispõe a estar lá. Vai estar lá por obrigação, não por decisão. Então, não é bom que nós estejamos só. Nós somos seres nós somos seres sociáveis, nós somos seres da comunidade. Nós somos feitos para isso. É do nosso cerne a comunidade. E quando a gente constrói uma comunidade saudável, a gente precisa entender que o termômetro da saúde da sua relação com essa comunidade é o que ela provoca em você. Se estar em comunidade, se encontrar aquelas pessoas, é um sacrifício que você faz para cumprir um compromisso, cumprir um ritual, tem alguma coisa muito errada. Agora, a saúde da comunidade se mede se eu vou lá e fico alegre? Não, porque a nossa alegria ela não é condicional. Os irmãos estão lembrados disso, a gente falou disso quando a gente falou de esperança. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente não fica alegre se tudo vai bem. Teve até uma novela recentemente, uma personagem muito interessante, ela faz assim, se eu for esperar que a minha vida se ajeite toda, se eu for esperar que tudo fique bem na minha vida, para eu começar a ser feliz, eu não vou ser feliz nunca. E é exatamente esse o conceito de alegria que está lá na Bíblia. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Está posto. A gente vai ter aflição na vida. Isso pode roubar a nossa alegria? Não. A primeira alegria da nossa vida é que a gente estava no lamaçal das trevas e Jesus nos transportou para o seu reino de amor, para o reino dos céus. Nós estávamos lá, pecadores, nas trevas do lamaçal do pecado, e Jesus nos iluminou. Olhamos para ele e fomos iluminados. E nunca mais os nossos rostos serão confundidos. Nós resgatamos a nossa identidade, a nossa individualidade diante de Deus. E isso é só por si um motivo de alegria. A nossa alegria não é condicional, ela não é circunstancial. E é por isso que a gente precisa relembrar a esperança. Mas a comunidade saudável, ela constrói alegria. Isso é muito importante e é um conceito paulino. A alegria, ela é resultado de um processo, ela não nasce do nada. A primeira coisa é justiça. Há uma promoção de justiça. E aqui eu vou falar de dois processos, tá? Um processo individual e um processo comunitário. No meu processo individual, é aquele tripé que a gente fala, lembra? Foi há muito tempo. Desde o pastor Pedro Chagas. Você é justificado, depois você é santificado, depois você é glorificado. Eu nem sei para onde eu botar a mão. Mas você é justificado, depois você é santificado, depois você é glorificado. Você passa por esses três processos. Então, nós somos justificados, pois, para com Deus. Não é isso que o texto diz? Então, nós somos justificados e feitos filhos. Isso nos leva a ter harmonia com Deus. Nós somos reconciliados. Quando nós somos justificados, nós passamos pela reconciliação. Isso nos dá harmonia, nos dá a capacidade de conviver novamente com o divino. E quando eu convivo novamente com Deus, quando Deus faz parte do meu cotidiano, eu encontro alegria, não nas circunstâncias, mas no meu espírito. Mas nós estamos falando de comunidade, correto? E a gente pode levar esse conceito não só para a nossa comunidade na igreja, nós podemos levar esse conceito para a comunidade no mundo. Porque as pessoas estão desenfreadamente atrás de uma alegria que é artificial e perecível, né? Ela acaba muito rápido, ela acaba quando o efeito do álcool acaba, ela acaba quando a farra acaba. Teve muita gente que ficou depressiva porque não conseguia conviver consigo mesma. Quando a pandemia começou, disse assim, vai ter que ficar em casa, não vai mais poder sair, não vai mais poder se encontrar regularmente com os amigos. A pessoa entra em depressão, porque aquela alegria, ela é fugaz. Ela tem um tempo, ela é perecível.
a alegria, ela é uma construção. E ela parte do pressuposto de que precisa existir justiça. Inclusive, justiça social. Dar às pessoas dignidade. Dar às pessoas a dignidade de ter o que comer, ter onde morar. Porque é muito ter como pagar as contas no final do mês. É muito desesperador, né, irmãos? A gente está vivendo a pandemia, a gente sabe disso. Até quem tinha seus muitos bons empregos, estáveis empregos, bons salários, está com muita dificuldade de fechar as contas no fim do mês, de garantir a comida. Se você comprar o gás, você não compra a comida, aí não tem o que cozinhar. Mas se você comprar comida, você não pode comprar o gás, aí você não tem onde cozinhar, como cozinhar. Tá muito difícil, né? Quando a pessoa tem essas coisas básicas, mínimas, né? Alguém que a ame, uma família que a ame, que a oriente, que lhe dê suporte. Ela tem uma igreja, uma comunidade que ela se identifica, que ela convive com outras pessoas, que ela busca o Senhor, que ela busca o conhecimento do Senhor, apoiado pelas experiências dessa pessoa. Se ela tem as suas necessidades básicas atendidas, a justiça foi feita na vida dessas pessoas, porque apesar do que nos contam, nós não fomos feitos para o sofrimento, não, irmãos. Para o padecimento, para a escassez, nós não fomos feitos para isso. Foi o pecado que entrou no mundo e nos trouxe até esse lugar, mas nós não fomos feitos para isso. E o nosso espírito sente falta da dignidade. Então, quando a gente promove justiça, a gente promove harmonia. Porque a desarmonia, às vezes, é causada exatamente pela falta de justiça. Quantos casais se separam não porque não tem amor, mas porque eles não conseguem fechar o final do mês, as contas no final do mês? Né? As discussões sobre o orçamento são tão frequentes, né, que desarmoniza o casal, desarmoniza a família. Quando a gente não tem, né, essa justiça aplicada sobre nós, e aí eu não estou mais falando assim exatamente da nossa espiritualidade, né, da justificação por Deus, da reconciliação, da harmonia com Deus e de ter essa alegria no espírito, falando da vida prática da gente, é muito mais difícil ter harmonia, né? Quando a criança não tem um lar onde ela é vista, onde ela é amada, onde ela é orientada, onde ela é disciplinada, ela não vive uma vida com harmonia, ela vive uma vida de excessos, excesso de comida, excesso de estímulo, né? Muito estímulo, ela vive uma vida de excesso e ela não consegue ter harmonia. Eu não sabia que existia, mas tem criança triste. Eu conheci criança triste sendo professora. Você olha no olhar da criança, tem tristeza. E eu nem sabia que isso era possível. Eu disse, não é possível. Não é possível que uma criança seja triste. Mas tem criança triste, porque não tem harmonia. Quando a justiça é aplicada sobre nós, quando nós conseguimos produzir essa harmonia, então as pessoas respiram e elas podem ter alegria. A alegria é uma construção, e é uma construção que a gente faz na nossa vida comunitária. Vamos voltar lá para o início, para a introdução. Se a comunidade compreende que nós somos diferentes, essa é a nossa beleza, e a justiça é exercida, todos têm o mesmo valor dentro da comunidade, todos têm uma função a desempenhar, entendem a sua importância. Para esse objetivo final, nós conseguimos viver com um pouco mais de harmonia. Porque como é que eu tenho um ambiente de harmonia se eu tenho o privilégio de uma função, qualquer que seja, a função pregar é o mais alto, assim, patamar onde eu posso chegar, e toda a comunidade quer o lugar de pregar, as pessoas vão começar a brigar uma com a outra para ocupar esse espaço. Mas quando eu entendo que todos os dons distribuídos pelo Espírito, todas as funções desempenhadas dentro do corpo são igualmente necessárias e importantes, eu não preciso brigar com o outro, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei a minha função, eu sei a importância da minha função, então eu vou viver em harmonia com o outro. Eu que oro, vou viver em harmonia com quem hospeda vai viver em harmonia com quem prega vai viver em harmonia com quem cuida do templo, cuida das pessoas, e quem cuida vai viver em harmonia com quem louva,
adora ou cuida do templo. E essa pessoa vai viver em harmonia com quem visita, com quem se ocupa do órfão, da viúva, do doente, do preso. E quando a gente vive em harmonia, a gente consegue encontrar a alegria. É mais fácil encontrar a alegria. Então, a vida comunitária, ela precisa ser saudável. E quando a gente encontra essa saúde, e isso nos traz alegria. Então, retornando, a revista nos indica, primeiro, que a gente, para uma igreja, para uma comunidade ser saudável, a gente precisa reviver na nossa mente o sentimento de irmandade, de fraternidade, de sororidade. A segunda coisa é que precisa ser uma experiência de alegria. E o que é que isso vai produzir na comunidade? Saúde reverbera. Tem alguns perfis, é assim que chama? Perfis de Instagram agora que é só para isso, né? Razões para acreditar, só notícia boa, que são pessoas que disseram assim, tem tanta coisa ruim acontecendo, eu vou agora aqui colocar no holofote, colocar nesse prisma aqui, as coisas boas que acontecem. E aí lá você tem gente que ajudou o outro a conseguir um emprego, você tem gente que foi em busca de alguém que estava desaparecido, você tem criança protegendo seu cachorro de um cachorro que quer atacar, lá você tem de tudo. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é a ideia. O bem precisa reverberar. E saúde reverbera. Saúde se propaga. Quando eu estou saudável e quando a minha comunidade está saudável, os olhos que estão ao nosso redor dizem assim, tem alguma coisa ali acontecendo. Que estranho, a grama de todo mundo está seca e a grama daquela galera ali está verdinha. O que está acontecendo? Saúde reverbera. Então, a gente precisa ter comunidade saudável para que nós possamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Para que as pessoas que estão vivendo, não só nessa pandemia, porque antes da pandemia já estava ruim, viu, irmãos? Que estão vivendo nesse mundo desregrado, sem norte, sem saber para onde ir, sem saber o que sentir, sem saber como sentir. Posso olhar para a gente e dizer assim, tem alguma coisa acontecendo diferente ali. Ela não está tão desequilibrada como eu, ela não está tão desesperada como eu, e às vezes está passando até uma situação mais difícil do que eu, e ela tem mais alegria, ela tem mais tranquilidade, ela tem mais paz, tem alguma coisa acontecendo ali com aquela pessoa. Saúde reverbera. E a segunda, e não menos importante, vertente dessa saúde que reverbera, que saúde promove mais saúde. Observe, se eu sou uma pessoa insegura que vive em conflito, eu encontro outra pessoa insegura que vive em conflito, o que é que vai acontecer? A gente vai brigar. Mas se eu não estou tão bem, se eu não estou tão saudável, mas eu encontro uma pessoa que está saudável, né? Que tem essa vida comunitária, consegue conviver na comunidade de forma saudável, é menos provável que a gente vá brigar. Isso é bíblico. Minha mãe dizia assim, a Bíblia tem lá, quando não quer, dois não brigam. Eu digo, oxente, onde é que tem isso na Bíblia? Eu procuro esse versículo, eu não acho, quando não quer, dois não brigam. Mas Paulo diz assim, se depender de vós, tenha paz com todos. No que depender de você, viva uma vida em paz. E é isso. Saúde promove mais saúde. Um elemento da comunidade, um membro do corpo saudável vai promover mais saúde, porque a pessoa vai querer procurar briga com você. Você tá lá, todo equilibrado no seu psicológico. Você não compra essa briga com ele, ele vai dizer assim, oh meu Deus, eu fui tão ruim com aquela pessoa, ela não brigou comigo. Eu vou perguntar para ela como é que faz isso. E aí você vai promovendo mais saúde e a comunidade vai ficando mais saudável. Deu para entender? Que a gente está voltando. Mas a gente precisa voltar diferente. A gente precisa voltar para uma comunidade mais saudável. Como é que eu faço isso? Quando eu entendo que nós somos diferentes. A proposta de Cristo não é que todo mundo fique igual, padronizado. A proposta de Cristo é, através da nossa individualidade, fazer o corpo ficar cada vez mais rico,
cada vez mais diverso, com dons cada vez mais distintos. Mas é difícil, porque nós somos humanos. A gente tem conflito, a gente diverge, a gente tem visões diferentes de mundo. O que é que nos mantém unidos? O Espírito Santo de Deus. E o entendimento que a vida não é só isso aqui. A gente tem uma eternidade nos esperando. Para isso, para que a gente tenha essa saúde, a gente precisa focar em 3 coisas. A primeira é reviver o sentimento de fraternidade, sororidade, irmandade. Segundo, é entender que a vida em comunidade foi feita para produzir na gente alegria. É para a gente estar alegre, é para a gente não se sentir só, é para a gente ter companhia, é para a gente ter quem aconselhe, é para a gente ter quem nos ouça, quem nos empreste seu ombro amigo, que chame a gente para comer junto, para se divertir junto. A vida comunitária precisa produzir alegria. E isso vai fazer com que toda a comunidade fique mais saudável. E quando a gente tem saúde, a gente reverbera para o mundo. As pessoas olham e dizem assim, tem uma coisa diferente ali, aquela saúde tem que reverberar. A gente precisa falar da nossa saúde, a gente precisa novamente encontrar a alegria de ser igreja, de estar na comunidade. E a gente promove saúde dentro da comunidade. Quando um membro do corpo saudável vai promovendo saúde no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. E é isso que nos faz ser uma comunidade saudável. Deus nos abençoe e até próximo domingo para mais uma lição.